Fala pessoal, então vamos continuar nosso projeto. Conforme foi dito no último vídeo, hoje seria sobre o projeto estrutural da ASA. Nosso projeto aerodinâmico já foi feito. Agora cabe a gente determinar quão robusta tem que ser a estrutura para a gente garantir que vai aguentar e ela não vai se partir no ar, né? Então, em primeiro lugar, só adiantando aqui um pouco, pulando uma etapa, eu percebi que talvez a gente não vai conseguir manter a estrutura no peso que a gente tinha estimado inicialmente de 200 gramas. Eu acho que a gente vai ficar na casa dos 250 gramas, por aí, talvez um pouquinho até a mais. Viu? Mas enfim, eu já alterei isso aqui, porque isso gera consequências aqui no projeto estrutural. E então o nosso peso fica nesse valor. Agora, como é que a gente começa esse projeto estrutural? Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma noção de qual fator de carga que essa aeronave está sujeita, né? Quando se trata de uma aeronave real, o próprio regulamento já estipula qual que é um fator de carga que a aeronave deve suportar, ou pelo menos ele te dá uma sugestão inicial. No caso aqui, a gente não tem, não é aplicável, né, para a nossa realidade aqui. Mas o que a gente pode fazer é criar de alguma forma algum mecanismo que nos informe um fator de carga que vai dar segurança para a gente, né? O que eu fiz aqui? Eu considerei que a aeronave está voando a 200 km por hora e que eu tenho que ser capaz de conseguir fazer uma curva com ela com um raio de 80 metros. Né? Não é um raio longo, né, de curva, é um raio que você consegue ficar com a aeronave bem próximo do ponto de voo, e considerando que ela está na velocidade máxima dela de 200 km por hora, então é uma condição bem crítica. Até porque se a gente olhar aqui, o ângulo de bank, para poder garantir que essa curva vai ser executada, é um ângulo de 76 graus de inclinação. Né? É uma inclinação muito íngreme, né? E isso provoca um fator de carga de 4,12. Ou seja, nesse momento da curva, a aeronave vai estar gerando 4,12 vezes mais a sustentação. 4,12 vezes o peso da aeronave em sustentação. Perdão, me embolei aqui. Né? Então, isso é um valor muito maior do que, né, o que é gerado num voo reto nivelado. Né? Agora, o que acontece? Isso aqui, nesse gráfico aqui, é o que a gente chama de diagrama VN. E essa reta aqui, ó, a partir de cima, essa reta horizontal aqui, representa o fator de carga máximo que a aeronave deve suportar. No nosso caso aqui é o 4,12. E nessa região aqui, entre falha estrutural, né, onde está fator de carga último e fator de carga limite, o fator de carga limite é o nosso 4,12, é uma região onde pode ocorrer deformação permanente da aeronave, ou seja, é uma região em que a aeronave já está sofrendo danos estruturais, mas ela não se rompe, né? Não vai haver falha estrutural, você consegue retornar com a aeronave íntegra. Né? Quando a aeronave é fabricada em material metálico, essa região é um pouco mais fácil de ser determinada. Mas como a gente vai fazer em fibra, fibra é um material que tem característica frágil, então por isso ele não tem uma região dúctil muito bem definida, ou seja, ele não tem uma região de deformação elástica muito bem definida, ele simplesmente rompe de uma vez. Então, tem esse outro fator de carga aqui, é o fator de carga último, que é o ponto a partir do qual a aeronave pode sofrer falha estrutural, ou seja, ruptura, né? Então seria o momento no qual a asa se partiria no meio. Né? O regulamento de aeronaves mesmo sugere que o fator de carga último ele seja 50% maior do que o fator de carga limite. Então o que eu fiz foi multiplicar por 1,5 o nosso fator de carga limite aqui, que é o 4,12, né, que foi obtido aí a partir dessa curva aqui que eu considerei. Né? E isso provocaria um carregamento de 4 kg, né, sobre a aeronave. Ou seja, para manter essa curva com 76 graus de inclinação sem perder a altura, a aeronave estaria gerando então uma sustentação de 4 kg. Né? E essa carga estaria agindo sobre a
a asa da nossa aeronave, né? Se fosse para ser... aqui eu estou fazendo de maneira simplificada, porque se fosse para fazer isso de forma 100% correta, eu teria que considerar também a parcela que está sendo gerada pelo profundor. Então, provavelmente, o carregamento na asa seria um pouquinho maior. Mas eu vou compensar isso com outras questões aqui que eu já vou trazer, né? Então, o que acontece, né? Em primeiro lugar, eu defini aqui que a asa vai ser fabricada da seguinte maneira. E esse desenho que eu fiz aqui, ele é uma representação de um segmento do molde na nossa asa, né? Então o molde vai ser da parte superior e inferior da asa, depois de juntar essas duas partes. A casca da asa, né, que vai ser essa superfície toda, aqui assim, ela vai ser composta por uma camada só de fibras de 200 gramas por metro quadrado. É bem pouco. Depois eu explico como é que eu pretendo fazer isso funcionar. E essa outra parte aqui, onde tem um empilhamento de outras tiras aqui de fibra de vidro, seria a nossa longarina. A longarina, ela vai ser alocada no ponto de maior espessura do nosso perfil. A gente consegue dar maior eficiência estrutural colocando a longarina no ponto de maior espessura do nosso perfil. Isso porque a gente consegue ter um maior momento de inércia, né? Isso é uma propriedade, né, de uma seção, por exemplo. Maior momento de inércia fazendo dessa forma, porque a altura da longarina, né, com relação à linha neutra da asa, é o ponto mais significativo, né, para dar resistência, vamos dizer assim, né, para a nossa estrutura. Tem gente que diz que a longarina tem que ficar onde o CP fica em regime de cruzeiro. Eu discordo, porque se a gente olhar aqui, por exemplo, esse aqui é o CP do perfil, vamos supor que isso aqui fosse o regime de cruzeiro, né? Em regime de cruzeiro, não vai haver a atuação desse fator de carga todo, ele vai estar sob o efeito de fator de carga igual a 1, que vai estar sendo gerada a sustentação igual ao peso. Então, o regime de cruzeiro é uma situação, é um ponto no qual a exigência estrutural é muito baixa. Normalmente, quando a gente vai ter uma exigência estrutural muito grande, vai ser quando a aeronave estiver com um ângulo de ataque maior do que o de cruzeiro. Vai estar fazendo uma manobra, uma curva, um loop, qualquer coisa, né? Então, se eu colocar para animar aqui, gerar ângulo de ataque, a gente pode ver que o CP ele tende a caminhar para frente à medida que a gente aumenta o ângulo de ataque, né, nesse caso. Então, se a gente colocar essa longarina no CP aqui na região de cruzeiro, à medida que a gente desce o fator de carga, seria gerada uma torção cada vez mais intensa na aeronave. Então, no ponto em que o carregamento é mais forte, a carga devido à torção seria inclusive mais intensa, né? Porque, né, a gente pode reparar aqui, se eu colocar aqui, sei lá, um de ataque igual a 1, que provavelmente vai ser bem próximo da região de cruzeiro, o CP aqui, nesse caso, ele está um pouco para trás da região de maior espessura, que seria aqui a região de maior espessura, e a nossa longarina vai ficar aqui. E olha que interessante, se eu fizer a animação aqui de novo, eu vejo que em fatores de carga maior, isso aqui tende a chegar próximo aqui da região de maior espessura. É claro que se eu aumentar ainda mais, ele vai mais para frente. Mas, de qualquer maneira, eu ainda assim fico com uma torção menor nesse caso. Então, beleza. Então, a nossa longarina vai ficar na região de maior espessura. Eu defini que vai ser essas tiras de fibra que vão ficar nessa região de maior espessura, vão ter 2 centímetros de largura, né? E vão ser 3 camadas adicionais. Então vai ser uma camada de fibra da camada externa e mais 3 da longarina nessa região, né? Então, dessa maneira, eu consegui obter aqui a tensão, né, no material, na longarina só, né? Para fins estruturais, a gente assume que todo o esforço de flexão estaria sendo suportado pela longarina. Isso é uma medida que, na prática, a gente está sendo pessimista, porque o restante da estrutura também suporta um pouco da flexão. Não de maneira tão significativa quanto a longarina, mas é uma parcela importante. Então, se eu considerar que só a longarina está resistindo isso, então eu estou sendo pessimista, então a chance de eu ter problema é menor. Então, a tensão existente aqui, dessa forma que eu dimensionei,
nos gerou aqui uma tensão de 20 megapascal. É uma tensão baixa, é uma tensão bem baixa, e que uma fibra uma fibra de vidro laminada deve suportar. Em laminações mal feitas, né, sem vácuo e tudo mais, pode ocorrer ruptura em 20 megapascal. Né? Só que eu pretendo ter um pouco mais de cuidado com essa laminação, e isso para falhar com 20 megapascal na laminação tem que ser uma laminação muito porca e sem vácuo, por exemplo. Vai ser uma laminação feita a vácuo, então dá para garantir um pouco mais de qualidade. Eu acredito que a gente não vai fazer ensaio de material, mas eu acredito que a gente consegue garantir a ruptura com 50 megapascal. Então a gente teria aí uma margem grande. Outra coisa que a gente coloca justamente para a gente ficar mais seguro quanto ao processo de fabricação é fator de segurança de material. Eu defini como fator de segurança de material 1,5. Né? Ou seja, nesse ponto aqui a tensão Fs, que eu coloquei a tensão com fator de carga. Então eu simplesmente multipliquei essa tensão que vai ocorrer aqui e multipliquei por 1,5. Por que a gente faz isso? Que é o seguinte, eu vou tomar todo o cuidado do mundo na fabricação, eu vou tentar ser o mais cuidadoso e tentar fazer a fabricação da forma estruturalmente da melhor forma possível, né? Mas defeitos ocorrem. Então, eu não tenho como garantir que a minha fabricação vai ser 100% perfeita. Pode ter algum defeito em algum ponto da peça, microscópico mesmo, que vai comprometer estruturalmente. Né? Então, a gente considera um fator de segurança de material. O fator de segurança de 1,5 é um fator de segurança também indicado pelos regulamentos aí da aviação. É uma sugestão. Como eu não vou fazer ensaio de material, como eu não vou fazer nada disso, então eu vou simplesmente seguir esse valor, que é uma dica que costuma funcionar. Então eu vou considerar para fins estruturais essa tensão aqui, que na realidade, vamos dizer, se meu material for muito bem fabricado, ela não vai ocorrer, mas ele me ajuda a garantir que eu não vou ter uma ruptura do material antes do previsto. Né? Então eu imagino que a fibra que nós vamos, a longarina que nós vamos fabricar romperia na casa aí dos 50 mega, mais ou menos, que também não é grandes coisas, né? Mas já sendo pessimista nesse aspecto, né? Então a gente está bem seguro aqui. Então a ideia da fabricação da asa vai ser o seguinte, vai ser a deposição das camadas vai ser dessa maneira, e depois disso eu vou preencher esse vazio todo aqui com PU, que é poliuretano, né? Que é uma espuma expansiva, que a gente mistura dois materiais e ela se expande. Né? Por que eu vou fazer isso? Né? Normalmente a gente coloca nervuras na asa para evitar que as chapas aqui, no caso, né, que vai ser minha única camada de fibra, que elas flambem. Né? Porque na hora que essa asa deformar um pouco, a casca aqui, ela, por ser uma camada só, ela ia se enrugar toda, ela ia deformar completamente, né? Porque uma camada só de fibra não garante uma resistência estrutural significativa. Só que se eu preencher isso aqui tudo com PU, eu consigo inibir a flambagem dessa chapa, e então não precisar de mais camadas de fibra. Né? Então, considerando aqui um preenchimento aqui todo de PU dessa asa aqui, uma camada que a gente vai colocar aqui na parte externa e as 3 camadas adicionais na longarina, eu estou estimando aqui um peso total de 116 gramas, né? Então é o que a gente está imaginando aqui para isso. Então, até por conta disso, eu acreditei que a gente não vai conseguir ficar na casa dos 200 gramas só. Porque na asa eu consigo fazer esse esquema de preenchimento para poder usar só uma camada. Na fuselagem eu não vou conseguir fazer isso, porque eu tenho que alocar componentes lá dentro, né? Então eu vou ter que cavernar, então vai ficar uns trechos muito maiores sem nada que impeça a flambagem da placa, né? Então eu preciso colocar mais camadas. Então
provavelmente a gente vai ficar na casa aí dos 250 gramas no final das contas, né? Somado asa, fuselagem, ou talvez um pouco, 270, por aí, vai ficar nessa casa aí. Mas de qualquer forma, com esse projeto estrutural, eu estou confiante de que a gente suporta isso. E no final das contas, depois de fabricar isso, a gente faz um ensaio para ver se ela vai suportar mesmo. Então, beleza. Sabendo disso, eu modelei aqui a nossa asa, né, para a gente ter uma noção. Em primeiro lugar, eu coloquei um diedro de 5 graus, simplesmente por questão de estabilidade lateral. É muito ruim voar uma aeronave instável lateralmente, por mais que ela seja pilotável, vamos dizer assim, ainda mais por ser muito rápida, ficaria uma aeronave muito perigosa de voar e um voo muito desconfortável. Eu não quero criar uma aeronave que seja ruim de voar. Então eu coloquei 5 graus de diedro simplesmente para melhorar a característica de voo dela, já que anteriormente ela estava com características instáveis lateralmente, né? Então isso, na nossa montagem, ficou assim, está ficando bem bonita a aeronave, né? Então a nossa asa vai ficar assim, dessa maneira, né? Com 5 graus aqui, está ficando bem bacana. E a nossa asa com o aileron vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou ocultar essa aqui e colocar essa asa aqui com o aileron. Nosso aileron vai ficar aqui, então o molde da nossa asa vai ser feito da seguinte maneira, com esses recortes aqui, que vai ser onde vai entrar o aileron, né? Se a gente vou colocar transparente essa parte aqui para a gente ver os componentes, né? Aqui vai ficar a linkagem que vai direto ali, né? Que vai ficar próximo do braço dos servos. O diedro costuma complicar um pouquinho essa linkagem, mas não vai dar problema. Aqui eu vou conseguir fazer ela tranquilamente, né? Então essa linha pontilhada aqui, no caso, ela está representando como que eu vou fazer a haste de comando aqui, né? Então tá ficando assim a nossa asa, né? É claro que ainda tem muita coisa para ser melhorada, tanto na fuselagem quanto na asa, né? Porque até então eles são componentes que não se juntam, né? Não tem junta entre um e outro. Então, no final, quando a gente tiver feito a empenagem lá atrás, tudo certinho, aí a gente vai começar a fazer a junção das coisas, como elas vão se encaixar, como que vai ser feito tudo isso, que é uma parte um pouco mais detalhada, né? E já tem algumas coisas na fuselagem que eu estou querendo fazer algumas alterações, mas eu vou deixar isso para o final. Vou deixar isso para o final quando a gente estiver fazendo as junções todas e tudo mais, já tiver uma ideia mais madura de como tudo vai ser. No próximo vídeo, eu vou fazer a empenagem, o profundor. Eu mais uma vez mudei de ideia, eu vou fazer ele totalmente articulado. Até porque, da forma com que ficou, eu teria que provavelmente colocar algum lastro aqui atrás. Então eu tive uma ideia de como fazer a empenagem toda articulada. Isso vai agregar um pouquinho mais de peso aqui atrás, mas como eu teria que usar um lastro provavelmente para levar o CG para onde eu quero, eu vou transformar isso em algo útil e vou fazer aqui um ponto de articulação aqui para o profundor. Então por hora é isso, nossa aeronave está ficando assim, está ficando bem bacana mesmo, estou ficando muito satisfeito. E no próximo vídeo a gente já vai ter a empenagem também com o cálculo todo estrutural feito e tudo mais. Vou mostrar mais o esquema de linkagem que eu estou pensando em fazer, né? E para depois, então, num outro vídeo, a gente vai fazer a junção de tudo, ver como que tudo vai se encaixar, como é que eu vou prender essa asa aqui na fuselagem para ela sair, né? Ela vai ser removível, né? Diferente do que eu estava pensando inicialmente, né? Então a gente aborda isso nos próximos vídeos, né? Então é isso, obrigado aí por quem está acompanhando aí o canal. Se inscreva aí no canal para acompanhar os próximos vídeos e dê like no vídeo se você gostou. Muito obrigado e até a próxima.